Bem, pessoal, vamos então para mais uma videoresolução, agora do exercício número 7. Lendo aqui então a questão, ela pede para que a gente determine o tempo que levará para que um atleta chegue na posição de 1.200 metros quando ele partir da posição de 100 metros e a velocidade dele for de 4 metros por segundo. Essa questão pode assustar no início, quando a gente lê, mas aos poucos ela vai ficando bem mais fácil na medida que a gente for seguindo os mesmos passos. Primeiro, essa é uma questão que fala sobre posição. Nesse caso, a primeira coisa que a gente faz é anotar a equação horário da posição, que diz para nós que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Esse então é o principal, primeiro passo para a gente anotar. Agora, então, o que a gente faz é identificar cada um dos componentes da equação. Eu vou ler a questão, ver se ela me diz a posição final, se ela me diz a posição inicial, se ela me diz a velocidade e se ela me diz o tempo. Então, vou voltar e vou ler a questão pela segunda vez. Determine o tempo. Se é para eu determinar o tempo, quer dizer que o tempo eu não tenho, já que eu tenho que determinar ele. Como eu não tenho ele, eu vou botar um ponto de interrogação aqui do lado do tempo, para lembrar que eu preciso descobrir o valor dele. Então vamos lá. Determine o tempo que levará para que um atleta chegue na posição de 1.200 metros. Se ele vai chegar na posição, quer dizer que essa vai ser a posição final dele, de 1.200 metros. Continuando. Quando ele partir da posição de 100 metros. Se ele vai partir da posição de 100 metros, esse atleta então vai partir da posição de 100 metros. 100 metros é a posição inicial dele. Continuando a questão, e a velocidade dele for de 4 metros por segundo. Opa, o problema me disse a velocidade, que é de 4 metros por segundo. O que nós fazemos agora é reescrever essa equação, escrever ela de novo, só que agora ao invés das letras a gente coloca os valores numéricos que nós possuímos. Ao invés de escrever o S da posição final, eu vou escrever então o 1.200 metros, igual. Ao invés de eu escrever o S0 da posição inicial, eu vou escrever o valor da posição inicial, que é de 100 metros. Ao invés da gente escrever o V de velocidade, a gente vai escrever 4 metros por segundo, que é o valor que a questão me deu para a velocidade. E o tempo? O tempo eu não sei, então eu deixo a letra T. E agora a gente começa a parte matemática da questão. Essa questão é bem parecida com a 5 e com a 6. A primeira coisa que a gente faz é tirar esses 100 metros daqui. Essa posição inicial a gente vai passar para o outro lado da igualdade. Se deste lado está somando, passa para o outro lado subtraindo. Como é que vai ficar na linha de baixo? 1.200 metros menos 100 metros é igual a 4 metros por segundo vezes o tempo. A gente faz na calculadora, então, 1.200 menos 100, nem calculadora nós precisamos. A resposta aqui dá 1.100 metros igual a 4 metros por segundo vezes o tempo. Assim como na questão 5 e 6, nós precisamos descobrir alguma coisa que está desse lado. Naquelas questões era a velocidade, agora é o tempo que nós queremos descobrir. Precisamos deixar o tempo sozinho. Como que eu faço isso? Esses 4 segundos aqui que estão multiplicando, nós vamos passar para o outro lado dividindo. De modo que, na linha de baixo, nós teremos 1.100 metros dividido por 4 metros por segundo igual ao tempo. Agora, para poder chegar na unidade de medida certa, nós cortamos M com M. Nós temos metro em cima, metro embaixo. E agora dividimos 1.100 por 4. Chegamos então em 275. 275 o quê?
Eu vou olhar aqui para as letras e vou ver o que sobrou. Eu tinha metro em cima, metro embaixo, eu preciso cortar os dois. Já que não tem mais metro em metro, só sobrou o segundo, e é segundo que eu vou colocar aqui na ponta. Igual ao tempo, e finalizo então a questão. Descobrimos assim o tempo que levou para que esse atleta saísse da posição de 100 metros e fosse para a posição de 1.200 metros com a velocidade de 4 metros por segundo indicada pelo problema. Muito similar à questão 4, a questão 5 e 6, só o que muda mesmo é o final aqui, que ao invés de passarmos a velocidade, ou quer dizer, ao invés de passarmos o valor do tempo para o outro lado dividindo, passamos a velocidade dividindo. Pessoal, espero ter sido bem claro e caso eu não tenha sido, peço que, por favor, entrem em contato comigo, vou ficar muito feliz de responder vocês.